E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio, né? A gente pode chamar assim, do nossa roda de conversa aqui entre o pessoal da Academia MBL, o núcleo aqui do Distrito Federal. Estamos aqui hoje com 3 pessoas incríveis que são os nossos novos, pode-se dizer novos, né? Isso. Porta-vozes aqui do MBL, do Distrito Federal. Então, antes de mais nada, eu já queria pedir para vocês aí deixar o gostei aí. Não sei se a gente vai postar no YouTube ainda ou não, mas se a gente for postar, deixa aí o seu like, o seu comentário e vambora. Estamos aqui hoje com Arthur Gurgel. Salve, salve família! Fala galera, beleza? Aqui é Arthur Gurgel, sou advogado, morador aqui do Distrito Federal desde nascido e muito apaixonado pela nossa capital. É isso aí. Felipe? É isso aí, também nasci aqui no Distrito Federal, sou Felipe Carvalho, sou empresário, tenho uma agência de marketing e gosto muito dessa cidade, nunca morei em outro lugar e pretendo continuar morando aqui, até por isso que a gente está aí buscando melhorar aqui cada vez mais. Bom demais. E antes da gente passar aqui pro último convidado, eu queria dizer que... Esqueci o que eu ia dizer. Tá, beleza. Então ignora essa parte aqui. Vamos direto aqui. Voltar aqui e vamos cortar isso aqui. Então, estamos aqui por último com o nosso querido Douglas. A bola tá contigo, irmão. Eu errei teu nome, será? Esquece a câmera, a gente tá aqui numa mesa aqui, ó, de um restaurante, conversando. Mas lembre sempre olhar pra câmera ali, ó. Vocês dois olham pra aquela e nós dois olhamos pra aquela lá, ou pra do meio. Putz, eu olhei pra do meio, Tanto faz. Bom, pessoal, meu nome é Douglas, moro aqui no Sebastião desde sempre também. Moro em São Sebastião. No momento eu tô trabalhando com iFood, né? Diferente dos caras ali. Mas é isso aí. Ficou muito vagozão, né? Não, tranquilo. Cara, isso é bom que tá no registro. Daqui 1 ano você vai ver como você vai estar falando muito melhor. Aí tu eu vai não falar, falava de jeito assim em frente à câmera, não, bicho. Foi depois de campanha, que eu fiz campanha da OAB e tal. Comecei a gravar vídeo pra divulgar coisa campanhas da Caixa de Assistência, da própria OAB. Aí eu fui ficando mais desenvolto com essa parada. Mas antes, meu camarada... Eu também fui desse jeito. Tipo assim, comecei a trabalhar com marketing, aí, tipo, você tem que gravar. E aí você vai acostumando, entendeu? Daqui a pouco você pega. É isso aí. E, bom, hoje, pro nosso primeiro episódio, né? Nossa primeira roda aqui de conversa, a gente vai falar um pouquinho, né? Pra começar, sobre nós mesmos. Então, falar como a gente chegou até aqui. Como viemos parar. Eu gostaria, então, já vou começar aqui, contando a minha história. Eu comecei a acompanhar o movimento em 2018, mais ou menos, ali, quando teve as eleições do Bolsonaro e tudo mais. Mas eu já acompanhava política de um pouquinho antes e, adivinhem só, ironicamente, com o Nando Moura. Olha, eu comecei a acompanhar política com o Nando Moura, olha só. Já começou com drogas pesadas. Eu não vou negar que o Nando Moura também fez parte do meu início ali, mas depois eu conto. Pois é, de todos nós. Eu lembro que até hoje da eleição do Bolsonaro, que ele fez aquele videozão comemorando e gritando, e eu comemorei junto na época, olha que otário que eu fui. E depois o tempo foi passando, só que eu fui aquele que caiu no funil e demorou muito pra chegar no meio. Eu comecei ali acompanhando o Arthur, aí, sabe, depois o Kim, e aí comecei a acompanhar a Amanda. Na época eu não tinha gostado muito do conteúdo dela, e aí foi indo, até que de repente, ano passado pra esse ano, né, eu mergulhei de cabeça, e aí foi de uma vez Valete, Livro Amarelo, não, começou com o Livro Amarelo, depois Valete, depois Academia, e agora já estou praticamente tudo ali. Então, muito obrigado, Nando Moura, por criar mais uma onça aí, mais uma felina. E vocês? Contem aí, como que vocês começaram? Cara, é engraçado você falar isso. Primeiro, eu não acredito que nós sejamos otários por ter acreditado no Bolsonaro em 2018. Otário é quem continua acreditando ainda hoje, na minha opinião. Porque ele foi um grandíssimo de um traidor a todas as pautas que o elegeram e o levaram até lá. Eu, assim como você, tenho uma história semelhante, não com o Nando Moura, acabei conhecendo o Nando Moura depois. Eu soube das manifestações de 2013 que tiveram aqui no Distrito Federal
que a galera subiu lá no Congresso, deu um bafafá danado lá. Na época tinha aquele clima de revolta já começando a se formar contra o governo petista e tudo. E depois da reeleição da Dilma, assim, a coisa estourou. E aí onde eu comecei a me interessar mais por política, eu estava muito revoltado na época. Quem se vendia como uma solução para combater o petismo era o PSDB, por meio do Aécio Neves. E na época eu torci pela vitória dele, votei nele e tudo. Não sabia, não entendia muito de política naquela ocasião. Só que depois disso eu fui começar a me interessar. E aí eu participei das manifestações de 2015, que já foram manifestações bem mais tranquilas, mas pedindo o impeachment ali. Até então não sabia que parte dessas manifestações... Aliás, eu acho que a organização geral dessas manifestações era feita pelo MBL, pelo Vem Pra Rua na época também. Participei disso e aí comecei a me inteirar mais, comecei a acompanhar, fui vendo os vídeos do Arthur ao longo do tempo, aí fui interessando, porque é aquilo, ele falava o sentimento da galera, de revolta, ele expressava nos vídeos dele aquilo que a gente sentia, e aí você vai se afeiçoando aqui àquela matéria. O Nando Moura veio depois, durante um tempo eu segui ele também, e concordei com algumas coisas que ele falava, depois eu fui vendo algumas incongruências, que me fizeram afastar um pouco disso. E aí veio o Kim. Comecei a seguir o Kim, o Renan veio bem depois do Derrete MBL, que eu comecei a ver as lives do Renan e tal. Que eu achei curioso, porque depois que Bolsonaro ganhou, ficou aquele sentimento do, porra, agora tá tudo resolvido, a direita chegou no poder, finalmente, agora o Brasil anda e tal. E aí, em março de 2019, o MBL começou a bater. No primeiro momento, eu comecei a achar estranho. Falei, mas que porra é essa, bicho? O que tá acontecendo? Estão sentando aço lá no cara. E aí eu fui começar a entender ali e tal, e na hora que eu fui vendo a diferença de postura entre aquilo que era prometido e o que estava sendo realizado, aí eu também fui me revoltando e aí eu fui aproximando cada vez mais, assistindo lives também, assinei Valete, Livro Amarelo, Clube do Livro. Aí comecei a participar da academia, porque eu, no primeiro momento, não queria me envolver com política, achava legal só ficar ali confortável, deixando a galera assumir a bronca lá. Mas... julho de 2024 eu tive um filho e isso foi um divisor de águas na minha vida, assim, foi quando você passa a ter um filho, uma filha, uma geração depois de você, que você é responsável, cara, isso mexe com a gente de uma forma que não tem como explicar. Todo mundo fala, depois que você vira pai, vira uma chave na sua cabeça e tal. Isso é a coisa mais clichê do mundo, mas é verdade, pelo menos para algumas pessoas que têm noção do peso e da responsabilidade disso. Comigo virou essa chave do Brasil que eu quero deixar para o meu filho, sabe? E aí isso pesou muito. E hoje eu enxergo no MBL, no Partido Missão, a única chance que a gente tem de mudar o status quo. Porque da forma como vem acontecendo a política no Brasil, eu não vejo outra saída, sinceramente. E aí é onde eu vim parar aqui. Só antes de você ir, deixa eu fazer um comentário aqui que eu não falei quando eu comecei a acompanhar o Renan. Que eu falei que eu comecei bem devagar, só que, cara, a hora que eu comecei a acompanhar o Renan, foi a hora que eu fui de uma vez. Porque aí você entra numa coisa, numa análise muito mais profunda, que os outros, por vez, acabam não fazendo, porque não é... a vibe dos caras. Exatamente. Mas aí, cara, como eu comecei a acompanhar o Renan, era todo dia, não perdia uma análise renais, assistia todos, e aí eu fui entendendo as coisas, falei, caramba, não é que o homem é bom mesmo? Não, eu, escutando a história de vocês, eu vejo muita semelhança na minha trajetória, né? Que, assim, eu comecei a me indignar com política em 2014, tinha 16 anos na época, em 2014, e, cara, quando a Dilma ganhou, eu lembro que eu falei, cara, eu fiquei muito indignado. Não entendia nada de política na época, mas eu sabia que aquilo ali não era o melhor caminho pro Brasil. A partir dessa época eu comecei a ver um pouco mais sobre política. Eu não lembro exatamente o ano que eu comecei a acompanhar vídeo do Kim, mas eu lembro que eu comecei a ter contato com o MBL um pouco com o Kim em 2017, ali, se eu não me engano. Aí eu lembro que teve um amigo que me apresentou o Nando Moura já nessa época, então eu fiquei muitos anos vendo vídeo do Nando Moura. Eu parei de ver, confesso, mais pro ano passado. Mas assim, em 2018... acho que a maioria aqui, cara, eu realmente acreditava que o Bolsonaro ia ser o melhor pro Brasil. Eu lembro até que, cara, na época, em 2018 eu devia ter ali meus 20 anos, eu lembro que eu fui na Polícia Federal, emiti meu passaporte e falei, se o Haddad ganhar, eu saio do Brasil.
Porque eu pensei, cara, não dá. Tipo assim, cara, Dilma já ganhou na última eleição, aí depois teve impeachment, tudo, entrou o Temer. Aí eu falei, pô, Haddad voltar agora não dá. E eu falei, cara, se o PT ganhar, eu tô fora. Então eu tava com muita esperança que o Bolsonaro ia ganhar. E quando ele ganhou, eu pensei, pô, agora o Brasil tá legal, vou focar na minha vida, vou focar nos meus negócios. E fui acompanhando política muito vagamente. Quando o MBL começou a bater no Bolsonaro, assim como você, eu fiquei pensando, falei, pô, esses caras tão doidos, cara. O cara acabou de virar presidente. Deixa o cara trabalhar. Isso me fez eu me afastar do MBL. Só que o que começou a acontecer? Passou um tempo depois, aí eu continuei acompanhando o Nando Moura. Passou um tempo depois, o Nando Moura começou a bater no Bolsonaro também. Aí eu falei, cara, deve ter alguma coisa aí. Aí eu comecei a voltar... Um tempo depois, né? Que o Nando Moura foi bater no MBL, 1 ano e cacetado Não, depois. então, mas tipo assim, é porque eu não acompanhava política. Eu não era aquele cara que... Eu pensei... Era cracudo de política. Exato, eu virei cracudo de política depois que, tipo assim, cara, eu comecei a olhar e falei, realmente, o Bolsonaro, cara, não dá. Aí eu comecei, por incrível que pareça, eu já caí direto nas lives do Renan, cara. Eu acho que isso, eu acho que isso, no final de 2022, eu já caí direto das lives do Renan. Aí eu comecei, cara, a acompanhar a live do Renan todo dia e live do Arthur Duval. E aí eu comecei a ver, falei, pô, esse negócio aí, cara, os caras falam um negócio diferente. E aí 2024 que eu entrei com tudo. Teve um hackathon de marketing em janeiro do ano passado, lá em São Paulo. Fui no escritório da MBL, disso eu já comecei a comprar a revista Valete. Depois assinei o livro amarelo, não escrevi igual você, mas assinei. E, cara, eu fui entrando com tudo, porque eu comecei a ver, eu acho que a mesma coisa que vocês dois, comecei a ver assim, cara, o único grupo político que está propondo algo diferente, verdadeiramente diferente, é o MBL. Você olha hoje, Bolsonaro, você vai centrão ali, o Tarcísio, que Bolsonaro é centrão também, né? Sim. Cara, você vê mais do mesmo. É só para continuar o que a gente já tá vivendo há muito tempo no Brasil. E, assim, eu não tenho filho igual o Arthur, mas eu sou um cara, eu sempre fui um cara que pensa muito no futuro, né? E eu fico pensando, falo, cara, se hoje já tá ruim e não for feito nada diferente para mudar o Brasil, como é que esse país vai estar para as minhas filhas, para os meus filhos, etc. Né? E eu penso muito nisso. E aí foi justamente isso que me trouxe aqui até hoje, porque eu comecei a ver, teve uma live, eu acho que o Renan fez ano passado, que ele falou assim, que foi o que me fez entrar na academia MBL. Ele falou assim, cara, se você é uma pessoa que está inconformada e você, cara, quer trabalhar para um Brasil melhor, né? Não vou lembrar o discurso que o Renan fez, que ele fala bastante, mas foi algo nesse sentido. Eu falei, cara, eu nunca pensei em me envolver em política, mas a partir disso eu comecei a ver. Eu falei, cara, eu acho que tá na hora de sair do bastidor, da tela, de ser somente um torcedor, um cara que tá torcendo pro Brasil ser melhor e tentar contribuir de alguma forma, né? Então disso eu entrei na Academia MBL e tô aqui hoje. É isso aí. Você falou uma coisa interessante que é até de se pensar, que a gente pode até discutir sobre isso, que é o seguinte, em 26, se a grande coligação que o Centrão está montando para apaziguar as coisas, que aí vamos colocar ali já de cara o nome do Tarcísio, para ser um cara que vai dialogar com todo mundo, que vai ser o cara que vai gerar uma estabilidade no país. Será que isso, a longo prazo, não vai ser pior para o país do que se alguém muito ruim, tipo Lula de novo, ganhar? E eu digo por quê? Porque vocês imaginam, um cara que não tem uma rejeição tão alta, que consiga dialogar, consiga apaziguar o Congresso, apaziguar o STF, fazer algumas pequenas reformas, não disruptivas, mas que o povo sinta uma ligeira mudança na ponta. Será que isso não vai acomodar todo mundo de novo? E vai ficar mais difícil ainda de tirar o pessoal para botar na rua e trazer a indignação à tona? Eu acredito que sim. Pode concluir. Não, é isso aí. Aí a gente vai falar, a gente pode falar disso depois, que a gente tem que vai deixar o nosso querido ouvintes se apresentar. Vai falando aí, deixa eu buscar uma coisa aqui. Peraí. Pode falar. Concluiu, Felipe? Concluí, pode ir. Bom, eu conheci o MBL, na verdade, em 2013, numa manifestação que teve aqui na Esplanada. À época eu nem sabia que era MBL. Cheguei lá na Esplanada, eu vi uma galera lá no canto, lá com lasers no Ministério apontado, isso é MBL. Eu falei, o que é MBL, né? Sabia que tava tendo ali o pessoal querendo o impeachment da Dilma e tudo. Falei, não, depois eu vou dar uma olhada e ver o que é MBL. Aí acabou que, quando eu cheguei em casa e comecei a pesquisar, eu vi ali o Kim, né? Falei, pô, esse moleque é novão, da minha idade, bicho é fera de jeito. Aí eu vi o Renan.
Aí eu falei, pô, os caras têm uma linha de pensamento semelhante à minha também, né? Que independente de qualquer coisa, não... errou, você não tem essa de ficar passando aquele paninho, né? Não, é porque isso aí foi em que ano isso aí? 2013. Caramba, bem... Aí eu falei, não, velho, isso aqui pra mim não dá não, Dilma não dá. Aí chegou o Bolsonaro, falei, agora acho que vai pra frente. A minha família, a maioria à época era petistazão, então todo mundo era Lula, e eu convenci todo mundo ali, não, vamos no Bolsonaro, Lula já deu, já foi 3 vezes, não dá. Aí eu pensei, não, vamos voltar uma vez. Quando deu ali 2019, bem antes da pandemia, e começou a fazer aquelas cagadas todas, aí todo mundo já começou lá de casa esculachar o Bolsonaro. Eu falei, pô, aí não dá, meu pai é um cara desse, como é que eu vou defender um cidadão desse, né? Um patriota desse aí. Sim. Falei, Aí você cara, voltou a não votar dá. no PT junto com sua família, por isso você tá de vermelho aqui hoje. Tipo isso, É né? um infiltrado. Tipo isso. Aí eu falei, cara, não dá, o Bolsonaro não dá pra apoiar. Mas assim, acreditei nele, acho que a maioria que votou nele, todo mundo acreditou, né? Achou que ele ia fazer algo diferente. Isso foi o que ele prometeu, pelo menos. Né? Falei, não, vou dar um voto de confiança. Acho que, assim, se dá um voto uma vez, beleza, né? O cara não fez o que falou, você não tem muito o que fazer, né? Sim. Não pode tirar ele de lá, né? Tem que aguardar ou então impeachment. Aí acabou que eu não apoiei mais ele, mas ainda assim passei uns 4 anos ouvindo ali, o pessoal lá, aí, o que você fez aí? Eu botei esse cara, esse é um cara maluco, isso, aquilo. Não, beleza, só não votar mais. Eu não vou votar mais. Aí passou isso, chegou a eleição ali, não votei nele. Eu falei, não, esse cara eu não quero participar dessa eleição. Então, independente de quem ganha, não compactei com esse aqui, né? Não tô fora. Então, essa culpa eu não carrego. E também o MBL eu sempre acompanhei desde então, né? Desde 2013. E o MBL sempre alinhado com seus princípios e valores, é uma coisa que sempre chamou muita atenção deles. E querendo ou não, hoje em dia, quando você vai falar com as pessoas de política, os que acompanham é petista ou bolsonarista. E tem aqueles que não falam sobre, né? Não gosto de falar sobre política dá briga, isso e aquilo. Então aí, passado isso aí, eu falei, não, agora vamos ver o que sai aí pra frente. Sempre vi também as lives do Renan, ele falando assim, da academia. Eu falei, pô, mas não tem MBL aqui em Brasília, velho. Eu vou falar sobre política, né? Querendo, eu gosto de falar um pouco de política, assim, não tenho conhecimento aprofundado tanto, né? Mas depois que cheguei na academia, até dar aquele incentivo de você, não, vamos estudar mais, porque a galera aqui gosta de política. Eu achava até que eu gostava um pouco, né? Quando eu cheguei aqui... Você viu que não falei, gosta tanto assim. Os caras aqui Eu fiquei com a mesma impressão, pensei assim, caraca, eu gosto bastante, tô estudando. Aí, naquele primeiro café que a gente foi, o povo falando, eu, caraca, não sei nada. Eu falei, não, mas isso aqui... Os caras que gostam, amam política. Eu falei, não, é isso aqui mesmo, gostei, esse aqui. Eu me encontrei aqui, essa galera aqui que eu gosto de falar sobre política. Querendo ou não, todo mundo tem suas divergências, opiniões ali em certos temas, né? Mas querendo ou não, sempre tem um alinhamento de coerência, seus princípios, seus valores ali, querendo semelhantes. Legal. E aí eu decidi entrar no MBL ano passado. Na verdade, eu queria ter entrado antes, né? Ano retrasado. Só que eu ficava, mas pô, vou entrar aqui, vou assinar só pra acompanhar as aulas, assistir as aulas, tá? Gosto deles, né? Vou acompanhar. Aí acabou que hoje a gente montou a nossa turma, né? Então, pra mim, tá sendo uma experiência muito grande. Tá sendo um prazer, tá muito grande conhecer a galera daqui. Sem ideologia fanática ali, sem gente cego, né? Sem os seus políticos de estimação. Então, para mim, está sendo uma experiência muito bacana e espero contribuir também, de alguma forma, com um Brasil melhor, né? Não tenho filhos, mas se porventura eu tiver, eu quero saber que não vai passar pela que a gente passou, né? Então... não vai passar pelo que a gente passou. Acho difícil, até porque a gente vai demorar um certo tempo pra mudar tudo. Mas melhor do que o que a gente recebeu, com certeza. A gente vê no caminho, já tá esse ótimo. cara muito pelo menos eles vão estar vendo, tipo, um projeto sendo feito, né? Vai ver um trabalho sendo desenvolvido, né? Mas eu acho engraçado, só pontuando uma questão aqui, primeiro, uma coisa muito importante, e eu acho que os dois tiveram isso, eu também tive, esse reconhecimento de que eu preciso estudar mais, eu preciso entender mais, isso é uma dádiva muito grande, é algo sábio, inclusive. Sim. Dizem, inclusive, que a melhor pergunta que você faz quando você entra na casa de uma pessoa e vê muitos livros na estante, não é se você já leu todos. É o que você entendeu que você ainda precisa aprender para ter comprado aquele tanto de livro. Porque é isso que faz, é o maior indicativo, na verdade, quando você vê uma casa cheia de livros. É que aquela pessoa, ela entendeu que tem uma porrada de tema que ela não sabe e que ela precisa estudar mais sobre aquilo. Legal. Entendeu? Então, acho que é um caminho muito bom que a gente está seguindo aqui. É um trajeto que a gente já está partindo do ponto inicial muito bom. Saber que tem muita coisa que a gente precisa aprender. Agora, uma outra coisa que eu vi aqui na fala de todo mundo, e eu acho que isso é o principal fator que me fez escolher o MBL.
coerência. Todo mundo falou a palavra que coerência nas mais diversas formas. Porque todo mundo que tem um certo grau de escolaridade e tem um conhecimento mínimo sobre política, acaba acompanhando um pouco e vai lembrando de certas coisas que são muito incômodas, né, para esse pessoal do Centrão, Sim. da direita bolsonarista, se é que se pode chamar de direita, da esquerda, etc. E muitos deles não têm a coerência entre aquilo que fala e aquilo que faz. Não Exatamente. tem uma linha lógica ali entre uma coisa e outra. Cito um exemplo aqui. O Dudu Bananinha, quando foi votar o aumento do fundão, Ele errou. fala que é contra... Não, errou 4 vezes. O cara tem que ser muito burro pra votar 4 vezes errado. É muito burro ou mal Aí ele vai... intencionado, né? Sim, obviamente. Não, acho que não é nem burro, é um problema mental mesmo. Ele tem um problema mental. não, né? o que eu falo, não tem essa coerência. Óbvio que o cara não fez errado. Ele fez de sacanagem. Ele fez porque ele faz parte de um tipo de política que gosta de mamar na teta do Estado e que pra esse pessoal é interessante que se aumente o fundão eleitoral. Só que pro eleitorado dele, ele fala outra coisa. Ele fala que ele é contra o fundão, ele fala que ele combate aquilo ali e que ele votou errado. E a população é tão carente de heróis, de mitos, de pessoas a quem se inspirar, que ela engole esse tipo de besteira. Mas sabe qual o ponto? Eu acho que a população nem sabe que ele fez isso. O grosso da população, Não, sabe? não sabe, não sabe. Não sabe. Que ele apertou o botão errado? Não sabe. Porque eu já teve vezes que eu argumentei isso com pessoas que ainda apoiam o Bolsonaro, e quando argumentei isso, a pessoa não sabia que o Bananinha simplesmente votou a favor do fundo eleitoral e argumentou falando que se confundiu 4 vezes. Mas aí Entendeu? eles... Beleza, os que eu já falei com pessoas assim também teve isso. Mas o que vem logo de seguida é... Não, mas o PT é pior. Mas e o PT? Aí vem com mais e o PT. Aí a falácia da hipocrisia. Aí Exato. foi tudo pro cacete. Mas- quando- Mas um ponto que o Douglas falou que eu achei interessante, que tipo assim, aqui dentro do MBL eu vejo que não tem aquela ideologia cega que a gente vê na esquerda, que a gente vê no bolsonarismo, que é tipo, pô, você vê o deputado bolsonarista fazendo coisa errada. Aí o eleitor vai falar, ah, não, mas não vamos criticar, deixa quieto, porque ele tá fazendo melhor pelo Brasil. E se fosse o PT? Algo assim. Mas o que eu acho bom do MBL, é que o MBL é o contrário. O MBL é tipo assim, cara, aquele cara tá fazendo um bom trabalho, se ele não tá, ninguém vai passar pano pra ele. Não tem tipo assim, não tem alguém aqui falando, o que o Renan fizer eu vou passar pano pra qualquer coisa, igual acontece no bolsonarismo, por exemplo, né? Mas a gente vê justamente o contrário, igual aconteceu com o Bétega. Os Cara, 9 de Curitiba. Exato. Heróis. Os 9 de heróis. Curitiba. Bétega foi eleito, a militância do MBL trabalhou muito pra eleger esse cara, e em 6 meses o cara entrou lá e ele começou a mostrar que ele era outra coisa e queria fazer o mesmo jogo que todos os outros políticos fazem, a militância expulsou. Cara, tipo assim, isso nunca aconteceu em nenhum espectro político do Brasil, entendeu? Cara, E isso 6 mostra a meses de diferença. mandato, já viram É. que o cara era ruim. E isso que o próprio Renan e o Arthur falaram, que eles tentaram por muito tempo conciliar, mudar, né? Falar assim, cara, pelo amor de Deus, você tem que fazer isso, tem que trabalhar, que não sei o quê. E ele... Essa é a minha opinião. Essa é É sua sua opinião. Essa é a sua opinião. Porque nós temos que mostrar a hipocrisia da esquerda. Veneza para o povo, para mim, Venezuela para o povo. Então, assim, cara, era um nível de estupidez muito grande que as pessoas... e aí é uma coisa que eu acho muito interessante. Todos os assessores dele, o chefe de gabinete dele, ganhando 15 pau limpo por mês, não aguentou. Falou assim, não, você não tá seguindo os princípios, você tá saindo fora, você só quer ficar fazendo videozinho lacrado, humilhando o senhor de idade. Não vou ficar aqui. E os 9 recusaram um salário de 15 pau. Sim. E falaram assim, não, o pessoal que nem era lá de Curitiba, o pessoal que era do litoral, de fora, todo mundo falou, não vou ficar com você. Sim. Isso foi assim, uma coisa... Isso você não viu em lugar nenhum. E aí é onde eu discordo de você no seguinte ponto. Eu não acho que aqui no MBL não tenha radicais. Na verdade, aqui nós somos muito radicais. A diferença é o radicalismo que se tem nesses outros partidos, principalmente Centrão e esquerda, etc., é um radicalismo para defender radicalmente determinadas figuras. Não importa o que aquela figura faça. Sim. Se o Bolsonaro chegar e chutar a cabeça do neném no chão, ninguém vai falar, meu irmão, tu é maluco, tu tá chutando a cabeça do neném? Por que esse neném tava ali?
não podia estar na frente do mito também. Ou a mesma coisa com o Lula. Já o MBL, o Missão e todo esse ecossistema, eu entendo que defendem radicalmente ideias. E eu acho que é isso que é o principal fator que tem aqui. Por quê? O político, ele tá ali para representar as pessoas que defendem aquelas ideias. Sim. E hoje tem um gap muito grande nisso, porque a maioria das pessoas que são eleitas por a massa da população, que não interessa e não tá nem aí pra política, e que tá totalmente desconectada do que os seus representantes estão lá fazendo. Sim. E eu acho que a galera do MBL, por se interessar por política, por querer entender dessas pautas e por defender certas pautas, é radical na defesa das pautas que defende. Para, inclusive, tirar pessoas que anteriormente apoiavam, mas que já não estão tendo uma postura coerente com aquilo que o partido e o futuro partido agora e o movimento defende. É isso aí. Duas coisas que eu queria apontar, que é o seguinte: a gente viu outro exemplo disso essa semana, que é quando a gente tá gravando, não sei quando isso aqui vai pro ar, que foi o Klaus, lá no Rio Grande do Sul, né? Que o Klaus, ele também foi expulso, porque, segundo o que o Renan falou, ele queria um cargo no PL. Ele queria um salário do PL. E aí ele foi lá pro PL e... beleza, vai embora, vai com Deus, não faz falta. E agora, mas tem uma coisa que a gente tem que admitir. Há sim pessoas no MBL que são radicais e defensoras de algumas certas pessoas, né? Só que assim, esse tipo de gente, dentro do próprio ecossistema do movimento, é tratado como um bobinho. Tipo, ninguém leva essa pessoa a sério. O cara que... Vamos supor, é que o Bétega é foda porque o Bétega foi meio que consenso. Mas vamos supor, o Kim vai lá e faz um projeto de lei errado. Aí vai ter as pessoas, não, mas mesmo assim, a gente tem que defender o Kim, porque os pessoal do MBL vai falar, não, cara, você tá doido. Então, é uma coisa interessante, porque normalmente as pessoas nos outros grupos políticos, PT muito forte, bolsonarismo muito forte, quem tá no meio e critica é posto pra fora. Aqui, se você defende demais ali, até no erro, você não é visto muito bem. Sim. Porque, realmente não pega legal. Eu acho que não é bem o erro, né? Eu acho que depende da natureza do erro. Por exemplo, se for algo ilícito, que vai totalmente contra os princípios e valores defendidos ali pelo livro amarelo e etc. Beleza. Agora, se for algum erro que pode ser contornável... não, mas aí sim. Eu vejo o áudio do Arthur, por exemplo. Eu ia citar esse exemplo. Porque o áudio do Arthur foi uma coisa babaca, mas é que... O exemplo, né? Foi um áudio babaca? Foi. Muito. É alguma coisa que ele merecia ter sido expulso, alguma coisa? Não. Jamais. Porque assim, você que está assistindo aí, você deve conhecer alguém que já falou coisa muito pior. E o pessoal tenta pagar de virtude pra cima disso. Então, uma coisa é você defender a atitude do Arthur de ter mandado aquele áudio, que foi errado. Né? Ainda mais na época de campanha eleitoral, mandar num grupo... O que ele representava ali, tinha chance real de exatamente. ganhar o governo de São Paulo. Então, assim, ele foi irresponsável em não medir as consequências do que os atos dele poderiam gerar para todo mundo que estava confiando nele. Mas, daí a poder justificar a cassação do mandato dele é um absurdo. Não tem ele foi perseguido, né? Sim. Não, mas o ponto, até complementando, eu não digo que não tem radicalismo. Eu vejo que, tipo assim, não tem radicalismo no sentido de igual no bolsonarismo, entendeu? De tipo assim, você vê o Bananinha, igual a gente citou anteriormente, votando 4 vezes errado, e simplesmente você chega no eleitor bolsonarista e o cara, não, mas e o PT? O que eu vejo que a gente tem de radicalismo dentro do MBL é o que o Henrique falou, e que eu acho bom, que eu acho que tem que ser mesmo. Por exemplo, cara... Vamos supor, teve um deputado que o MBL elegeu e ele tá pego roubando. Cara, eu tenho certeza que quem é sério no movimento não vai ficar do lado desse cara. Não. Né? Não. Igual, por exemplo, o Bétega não roubou nada. Mas, cara, 9 caras recebendo salários que, comparado à renda média do Brasil, é salário muito alto, eles simplesmente saíram. Saíram para não ganhar absolutamente nada. E um ponto que eu acho interessante, por exemplo... Que você citou, e eu estava até esses dias conversando com uma pessoa exatamente sobre isso, que tá coisa que essa pessoa, eu falei assim, não, quem você votou para deputado federal aqui no DF? Votei na Bia Kicis.
Aí eu fui e perguntei assim, eu falei, e o que a Bia Kicis está fazendo? Qual a atividade parlamentar da Bia Kicis? A pessoa respondeu, eu não sei. Aí eu falei, não, e aí a pessoa foi e falou assim, e na próxima eleição eu voto nela de novo. Eu falei, não, beleza, você vai votar nela de novo, mas... aí essa pessoa ela estava reclamando de coisas que, por exemplo, eu estava conversando com fulano de tal e a pessoa falando que, citando casos que, por exemplo, um deputado de esquerda do PT foi lá oferecer um dinheiro para uma igreja. E aí ela recusou porque o deputado falou assim, vou passar aqui 100 mil para a igreja, mas aí eu emito uma nota de 150, você paga 50, aí o pastor lá tinha recusado, né? Aí ele falando, pô, mas a gente não vê deputado de direita fazendo. Eu falei, não, beleza. Antes você tinha me falado que você não sabe o deputado que você elegeu, o que ele está fazendo. E que você vai votar nele de novo. Aí eu falo, mas será que qual a atividade parlamentar da Bia Kicis? Ela está fazendo algo bom? O que ela vota a favor? O que ela vota contra? Né? Ela está realmente fazendo um trabalho que você, como eleitor, considera bom? Aí a pessoa falou, não sei. Aí eu falei, aí eu falei, então... O interessante seria você pesquisar. A pessoa falou, não sei, não vou pesquisar. Eu falei, mas vou votar nela. Eu falei, então, a crítica que você faz, que você não vê nada diferente mudando, é simplesmente uma crítica vazia. Porque, no final das contas, a maior parte do eleitor é isso. O cara chega e fala assim, não, calma aí. Eu amo aquele candidato. O de esquerda amo o Lula, o de direita amo o Bolsonaro. Quem tá apoiando esses caras, eu vou votar. Essa pessoa tá fazendo algo de bom para mim? Não sei, não me interessa, não quero saber, vou continuar votando só porque ela diz amar o candidato que eu amo. Foi assim que o Bolsonaro elegeu centenas de deputados que hoje não fazem absolutamente nada. A gente foi... Anteontem na Câmara encontrou um monte de deputado bolsonarista e os caras estavam a passeio. Não, e eu vejo que assim, cara... Mas peraí, rapidão. Ainda eles estavam lá, né? A nossa modelo linda e maravilhosa de passarela tava trancado. Não tinha no gabinete. A gente ficou até quase 9 horas da noite. A gente chegou 2 da tarde lá no anexo 2. Ficamos no anexo 4 também ali da 4. Câmara do... a gente entrou pelo 2, ficou ali andando mas pelo o 4 2. é o anexo onde fica o Os bicho dela. Aí a gente ficou lá das 2 da tarde até quase 10 horas da noite, 9 da noite, sei lá. Um dos poucos gabinetes que a gente bateu e que tava com a porta trancada era o da modelo, da linda modelo aí. Porque ela está na Europa defendendo as pessoas que gestam. E uma pauta muito importante, você respeite a deputada modelo. Obrigada, presidente. E o interessante é que o MBL faz justamente o oposto deles, né? Normalmente, quando acontece algo assim, tanto o PT como o Bolsonaro tem que esconder, abafar ali, não comentar sobre, né? Às vezes nem posta nada ali. Aquela bolha deles ali, às vezes nem fica sabendo, né? O MBL não, o MBL já mostra, já fala, ó, tchau, vai pra lá, vai pro outro canto. É questão do voto, você até comentou também, né? Quem não gosta acaba voltando até... Não é nem porque ela foi e viu alguém voltar, porque às vezes alguém chegou e pediu, vota em fulano pra mim, você vai votar em quem? Não sei, não quero votar. Não, vota em fulano então pra mim. Aí a pessoa vai lá, não, vou lá votar lá na pessoa, né? Só porque aquela pessoa que eu conheço tá pedindo pra me votar. Mas às vezes ela nem se dá o trabalho de, não, deixa eu ver quem é esse candidato, deixa eu ver qual é as propostas dele ou algo do tipo, né? Só vai lá e volta e tchau, né? É verdade. Agora sim, voltando à pergunta que o Henrique tinha deixado no ar aqui, que eu anotei, que eu achei realmente muito interessante e me fez refletir bastante. O Tarcísio ganhar é pior do que algum candidato muito ruim ganhar, tipo Lula. E, cara, é uma reflexão muito interessante, porque, primeiro que, como você disse, e isso eu acho que é consenso de todo mundo, é um governo do Centrão, que tá ali com a galera já há muito tempo, que tem todo o interesse do mundo em manter o aparato estatal gordo do jeito que tá, mamando, e a galera continuar mamando na teta do Estado do jeito que tá. O problema é que vai ser vendido como sendo alguém de direita, não... vai ser vendido como sendo alguém de direita, não do Centrão, que é o que de fato é. E esse governo Moro não vai conseguir gerar nenhuma grande mudança, muito provavelmente. E a galera da esquerda vai fazer oposição, obviamente, porque todo mundo que não é PT é ditadura para eles, é fascismo, é autoritarismo e etc. E isso pode gerar aquele looping de novo, como gerou na época do Fernando Henrique Cardoso, que o Fernando Henrique Cardoso foi só um presidente razoável, mas era um razoável dentro da esquerda ainda, ele só não é muito à esquerda, igual alguns outros partidos, mas ele fez uma coisa ou outra ali que gerou um resultado positivo, só que ele foi vendido como alguém de direita, e aí o PT criou essa oposição como se direita fosse, e aí entrou depois o PT e ficou anos e anos ali se renovando no poder. Existe um risco real de acontecer isso com o Tarcísio também, ele ganhar, fazer um governo morno,
Só que o morno, para a maioria das pessoas, já tá horrível, a vida vai continuar horrível, Sim. a saúde vai continuar uma porcaria, a segurança pública vai continuar deixando a desejar na maior parte do país. A Previdência vai continuar quebrada. A Previdência vai continuar quebrada, o crime organizado vai continuar crescendo. E aí, as pessoas lá da ponta vão culpar o presidente, como todo mundo faz, e a esquerda vai continuar a fazer a campanha dizendo, aí, tá vendo, é culpa deles e tudo. E essa galera do povão acaba esquecendo o que aconteceu. Tanto que hoje o PT fala mal da educação e é aplaudido de pé, como se não tivesse ficado quase 20 anos aí no poder. Como se não tivesse absolutamente nada a ver com a educação do país. Sim. Então, eu penso que tem esse risco real do Tarcísio ganhar e aí fazer esse governo morno e no outro mandato já ter a esquerda de novo dominando aí. O Centrão, igual o Arthur do Vale gosta muito de falar que a revista mais importante da Valete é aquela do Brasil Rachou, que fala sobre o Centrão, né? E o negócio do Centrão é isso, que tipo assim, você chega no cidadão comum, aí você, tipo assim, pra ele se você é de direita é Bolsonaro, se você é de esquerda é Lula. Só que a população comum não vê o Centrão. Tipo assim, em nenhuma hipótese. A população comum não olha pro Centrão. Quando, na verdade, realmente, se você for olhar, o que mantém o Brasil do jeito que está há décadas, né, se não há séculos, é o Centrão. Que o Centrão ele tem uma capacidade, tipo assim, cara, na última eleição para presidente, o vice do Lula é um cara do Centrão. Entendeu? O Centrão ele se adapta e penetra em qualquer governo que deixar a mínima brecha. Exato. Ele se adapta e penetra para que ele consiga manter o quê? Com que os oligarcas, os caras que estão mandando no jogo, continuem ganhando dinheiro. E no final das contas é isso. Aí você chega assim, pô, o Tarcísio, ele vai entrar como candidato de direita, mas na verdade é um candidato que está entrando para manter o Centrão, para manter o Brasil do jeito que o Centrão gosta. Exato. Ele consegue. Entendeu? O Tarcísio é interessante porque ele consegue acenar muito bem para a direita, porque ele foi parido pelo bolsonarismo. Mas ele nunca vestiu a camiseta do bolsonarismo. Apesar de já ter sido ministro do governo Dilma, né? Mas Sim. ele ficou conhecido mesmo no Bolsonaro. Exato. Mas ele dá aqueles acenos, tipo, meu presidente é o Bolsonaro, tô com o capitão. Só que quando chegar a hora, ele vai jogar o Bolsonaro não para escanteio, mas eu digo assim, ele vai assumir a liderança e vai continuar falando, não, porque estou com o Bolsonaro, vou levar à frente o legado do Bolsonaro. Que aí você agrada o público da direita. Nos bastidores você conversa com todo mundo do Centrão. Então você conversa com o mercado financeiro, você conversa com a elite política e nisso você consegue um apoio, uma coligação ali de... Podemos, né? Republicanos, Acho né? que é republicano hoje. Aí ele faz a coligação republicanos, PSD, todo mundo ali junta, faz o governo. Só que o que você falou de fazer um governo morno e deixar pro coisa assumir, não era o que eu falei. O que eu falei é até um pouco pior. Que é você fazer um governo onde as pessoas, ao invés de verem algo ruim, né, que a vida vai continuar melhorando, eles acharem, ok, a vida está melhor do que era com o governo Lula. O que quer dizer que esse governo é bom. Quer dizer que eu vou continuar votando nele. Quer dizer que se tiver algum grupo revoltado, querendo fazer mudanças radicais, eu não vou sair de casa para mobilizar esse grupo, porque minha vida está melhor do que era no governo Lula. Isso, você deixar a população no conforto. Então você não vai melhorar a vida do cara como precisa fazer, você não vai fazer as reformas que você precisa fazer, você não vai fazer nenhuma nova reforma da Previdência, você não vai fazer nada. Mas você vai fazer o cara falar, ok, está aceitável, dá para votar nesse governo de novo, porque está um pouquinho melhor as coisas. Esse é o meu grande medo. Eu acho possível disso acontecer, Henrique, mas eu acho menos provável. Por quê? Primeiro porque a direita hoje está rachada. O bolsonarismo está tendo uma briga ferrenha por quem vai ocupar esse espaço. Primeiro que o Bolsonaro muito provavelmente vai estar inelegível ano que vem, vai ser condenado e tudo vai acabar não sendo o candidato de fato. E tá todo mundo querendo sentar na cadeira que era dele. Aí vem o Tarcísio com a ala dele, tem o pessoal dentro do próprio bolsonarismo da família, a ala do Bananinha, já tem a ala da Michele. E isso tudo abre flancos para que você possa gostar de outras figuras da direita. E hoje o país ele tá muito polarizado. Desde a reeleição da Dilma em 2014 até aqui,
cada eleição que passa não diminui a polarização, aumenta significativamente. E é isso que o Centrão quer combater. O Centrão quer acabar com essa polarização para eles terem o controle de novo ali. Não que eles saíram do controle, mas... E eu acho que o problema é justamente se essa polaridade acabar. Porque, tipo assim, menos pelo que eu me lembro, porque muito antes disso eu era uma criança, não vou ter muita memória, mas antes de 2014 ali, daquelas manifestações lá por causa de alguns centavos, né, que começou toda aquela revolta, o brasileiro era tipo assim, tranquilo com relação à política. E eu acho que eu nunca tinha parado para pensar com essa pergunta que o Henrique fez, mas quando ele fez, me fez refletir aqui, que é justamente tipo assim, cara, eu acho que corre talvez um risco, que assim, hoje a gente vê absurdos acontecendo no governo, no Brasil inteiro, mas você não vê a população mais se revoltando igual se revoltou em 2013, 2014. Ninguém sai na rua pra nada. Mas isso é culpa do Bolsonaro Sim, e do bolsonarismo, que começou criou a aquele criar estilo de mobilizações manifestações idiotas que não geravam efeito igual nenhum. teve nesse último domingo. Agora, a população, se você for observar, existe um radicalismo muito grande que eu particularmente acho muito pouco provável do Centrão conseguir apagar isso tão cedo. Porque se fosse isso, o discurso do Renan e de outros tantos que a gente tem feito aí para combater o crime organizado, PL Oruan e etc., não tinha tomado tanta atração. Sim. Porque aquilo que ele falou lá de nós temos que declarar guerra ao crime organizado e etc., que de fato existe essa guerra, cara, tem muita gente lá na ponta que sofre com isso todos os dias. Mas eu acho que esse é o ponto, que tipo assim, hoje, fazendo um exercício aqui de imaginação, tudo no Brasil tá muito absurdo. A criminalidade tá um absurdo muito grande. Mas vamos supor que o Tarcísio entra, ele não vai declarar guerra, mas ele vai ser mais rígido com o crime, por exemplo. Né? Ele vai ser mais rígido com algumas coisas. Então, assim, o crime organizado não acabaria, mas ia ficar menos pior, por exemplo. Talvez você... Será que a população... Pelo menos ele não tá infiltrado no governo. Exato. Pelo menos a pessoa, sei lá, ela pode sair da rua e voltar com o celular para casa, sabe? Ela Eu acho consegue. isso difícil até, tá? Dependendo onde você estiver. Exato. Muito difícil. Tô dando alguns exemplos aqui, porque, tipo assim, confesso que Brasília, comparada a São Paulo e Rio, é até uma cidade mais piada, tranquila, né? Então eu não sei muito, assim, não tem como dizer a realidade de quem vive nessas regiões. Mas, tipo assim, vamos supor que o negócio não acaba, mas fica de um jeito que a pessoa fala assim, antes estava muito ruim, agora deu uma melhorada. Talvez... Isso, se a gente for parar para pensar, talvez hoje o discurso do Renan, o que o livro amarelo prega, ele vira assunto nacional, talvez hoje porque está muito extremo. Mas será que se o Tarcísio reduzir esse nível de absurdo, a população o discurso que a gente tem no MBL vai pegar da mesma forma? É algo para refletir, né? Eu acho difícil de ser aplicado na realidade, porque tem muito problema muito grande para se resolver e eu sinceramente não acho que um governo morno encabeçado pelo Centrão, que é acostumado a fazer práticas que já vêm sendo feitas há décadas, sim, e surtem os efeitos que nos trouxeram aqui hoje, eu não acho que um governo que seja uma versão plus desse projeto, sim, que já vem se perpetuando há muitos anos, seja o que vai resolver isso. Uhum. E aí é importante lembrar só o seguinte, se você está comendo um prato que tem carne estragada e outros alimentos lá, aí você pode trocar ali a batata, colocar um legume novo, mas a carne vai continuar estragada, você vai continuar comendo um prato com comida estragada. Então, as pessoas elas acabam percebendo isso. Pode ser que demore um tempo para que se reverta essa situação de novo. E aí, óbvio, vai ter uma melhora aqui, outra ali. Só que do jeito que as coisas estão indo, eu sinceramente eu não consigo ver essa mudança absurda. Eu realmente não... O que seria bom não ter essa mudança. Não. Né? Eu vejo como bons olhos. Para poder ver uma mudança radical de fato. Porque entre ter uma mudança média ou ter a mudança completa onde a gente acaba com todo mundo, elimina todo mundo, manda todo mundo para 7 palmos abaixo do solo, eu prefiro a segunda opção. Mas... É engraçado. Alguém de vocês sabe qual que é a proposta do Tarcísio para a segurança pública no governo de São Paulo? Não. O que o Derrite tem feito? Não. Ele tem feito muitas coisas na ponta da linha ali, locais, né? Então, por exemplo, saiu até um vídeo que ele fez que a Amanda falou elogiou o Tarcísio
falando, você tirou ali a Cracolândia, eu não sei que era, de uma região tal de São Paulo, combatendo isso, não sei aquilo. Então, é uma coisa ali que você tá enxugando gelo. Então, você resolve um problema localmente, você poda a árvore, mas você não corta ela pela raiz. Então, ele tá fazendo isso. Ajuda muito. Se você mora num bairro ruim, que ele faz uma operação local dessa e acaba com aquele ponto de drogas do teu bairro, acaba com a Cracolândia, pô, você vai ficar muito agradecido. Claro. Porque é uma coisa boa, a gente não tá falando que isso é ruim. Mas esse problema não deixou de existir. Ele só saiu dali. Vai vir outro traficante, as organizações vão se estabelecer em outro lugar, o tráfico vai continuar. E assim, você não cortou o mal pela raiz. Então, o que eu tenho visto do Tarcísio é isso. Ele tem resolvido os problemas localmente, mas ele não tá cortando o mal pela raiz, até porque só governador você não consegue fazer isso, nem se ele quisesse. Com um poder só de governador. Ele precisaria de apoio realmente do exército, militar. Tanto que eu vou até aproveitar e puxar um pouco a sardinha pro meu lado agora. No Livro Amarelo, tem uma coisa, uma proposta que a gente tem, que é do auxílio do Programa Espacial Brasileiro no combate ao crime organizado. Então, a gente ter satélites de monitoramento para ajudar as forças do governo a combater tráfico, milícia e tudo mais. Então, por exemplo, você pega o satélite que é a magia negra da tecnologia espacial, que são os satélites de radar de abertura sintética. Basicamente, ele é um satélite de radar que você vai jogar ali uma onda de radar que ela vai bater e vai refletir, só que o satélite vai transformar isso numa imagem 3D. Então pode ser de noite, pode ser de dia, pode estar com nuvem, pode estar sem nuvem. Você vai conseguir ver o que está acontecendo ali e vai te dar uma imagem 3D como se fosse uma fotografia mesmo, só que não é. E isso pode ajudar muito a monitorar, por exemplo, espaços de favelas. Se você olha a favela de cima, você vê onde tem os becos, você estuda o mapa daquela região. Tem alguns outros tipos de satélites que você pode usar para verificar se tem algum esconderijo subterrâneo. Então, se ele tivesse uma rede de túneis, por exemplo, na favela, para escoamento de droga, para escoamento de pessoas em caso de operação policial, você detecta aquilo, você sabe onde ele começa, onde ele termina. Então, são coisas que, todo respeito aí, o Tarcísio não vai fazer. Ele não vai fazer isso. Exatamente. Mas normalmente o Centrão ele tenta ali amenizar aqueles problemas, né? Até porque senão é o único meio dele angariar a volta, né? Eles ganham voto naquilo ali. Então, tem aquele problema ali, então vou dar uma amenizada, vou dar uma aliviada ali pro pessoal pra eles sentir um pouquinho e tal, mas se porventura eu sair ou entrar outro e não dar atenção para aquilo, e volta de novo. Então acho que é onde eles ganham bastante volta nisso aí, né? Exato. Mostrando um pouquinho de serviço. E é pouco provável, o que eu falo, essa hipótese de vocês. Pode acontecer, pode ser que daqui a um tempo eu falo, eu tava redondamente enganado. Mas eu não tô falando que eu quero que aconteça isso, não. Não, eu sim, só claro. Você tá tentando fazer uma análise, óbvio, exato, isso a gente entende. Mas o que eu penso é que hoje nós já temos faccionados em tudo quanto é lugar. Já tem juízes, advogados, já tem vereadores, prefeituras, inclusive, inteiras, já tem notícia de que é dominado pelo crime organizado. Deputado, com certeza, deve ter. Entendeu? Tem tudo quanto é esfera. E muito provavelmente esse pessoal é vinculado ao Centrão. Então, assim, é muito difícil essa coligação grande que está levando o Tarcísio até ali fazer esse tipo de mudança, porque fatalmente vai precisar passar pelo combate ao crime organizado. Então, como o crime organizado já tem pessoas infiltradas lá, eu acho quase impossível de uma parcela do Centrão que é coligada a isso apoiar esse tipo de combate de forma eficiente. Pode até ser midiático, fazer uma ação aqui, outra ali. Mas uma coisa que eu lembrei aqui, até eu vi no grupo das Felinas e também vi o Renan ou Mamãe Falei falando em alguma live, que tipo assim, parece que o STF, não sei, alguém tá querendo fazer uma ação militar lá no Rio de Janeiro, nas favelas. Vocês viram isso? Saiu essa semana, algo assim. Não cheguei a ver. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mas o ponto que eu vejo, que eu quero trazer é o seguinte, enquanto eu procuro aqui, hoje a gente tem um governo de esquerda, né, aliado junto com o Centrão, e a gente está vendo muito discurso do MBL, do Renan, ecoar, principalmente nessa questão do crime organizado. E a gente vê o governo querendo agir para levar o exército lá no Rio de Janeiro, talvez para fazer algo igual o Temer fez. Será que não seria uma forma de uma ação midiática? Tipo assim, porque existe membros do crime organizado em várias esferas de poder. Será que às vezes não estão fazendo isso para dar uma abafada? Tipo, estamos fazendo algo, mas
No final das contas é só um teatro. Será que talvez não poderia ser algo assim? Cara, isso pode rolar, principalmente no Rio de Janeiro, que é, vamos dizer assim, o cartaz Aqui, de divulgação de... Só para mostrar aqui, ó. Tipo, aqui saiu uma matéria do Metrópole aqui, do Paulo Capelli. Rio de Janeiro solicitará apoio do Exército para tirar traficantes de territórios. Meio que para começar a fazer um exercício de retomar os territórios, que é o que o Renan tem falado, né? Só que isso daí, cara, não se resolve se não mudar a Constituição. Sim. Porque esses caras vão ser presos, o máximo de pena que eles vão poder pegar são 30 anos, cumprindo lá dentro em regime fechado, e depois os caras voltam. Sim. Então, assim, enquanto a gente não tiver, de fato, uma mudança na Constituição para prever prisão perpétua, trabalho forçado para esse pessoal, porque nenhum deles eu acho que tem que ter essa vida fácil de ficar lá só maquinando o que vai fazer quando sair Com a da gente cadeia. pagando a estadia dele Com no a gente presídio. pagando a estadia dele, exatamente. Sim. Então ele tinha que se pagar lá, tinha que fazer trabalho. E para além disso, prever pena de morte para esses homicidas, esses que já têm 186 boletins de ocorrência, de homicídio, de tráfico, de não sei o quê. Enquanto a gente não tiver essa mudança, não adianta. Isso daí vai ser só só um para teatro. inglês ver. Exatamente. um Aí o ponto que eu vejo, acho que é muito do que a gente está conversando aqui. Tipo, a gente tem um governo de esquerda, né, aliado com o Centrão, mas divulgando que quer fazer um exercício com o Exército lá no Rio de Janeiro. Será que isso não é só um teatro, às vezes, para desviar o foco do que realmente é importante? Né? Tipo, do pessoal do tráfico rodando dentro do governo. Exato. Exatamente. Não, vê o caso do não sei se foi governador, prefeito de Maranhão, que Maranhão tem índices de violência altíssimos e ele falou, não, nós temos que combater o tráfico lá no Rio de Janeiro. Do Pará. Do Pará, né? Refere o estado. Mas enfim, o estado dele lá tem um índice horrível de violência, porrada de gente lá morrendo, E sofrendo. a gente, não, vamos resolver o problema no Rio de Janeiro. É, do outro lado do exatamente. país. Enquanto a gente aqui, ó, deixa aqui. Tá sossegado. Tem uma coisa interessante que vocês falaram a respeito da legislação. E eu concordo, porque eu acho que antes de vocês mexer com o exército, de sair coisa do mundo, tem que mudar a legislação. Porque senão essas pessoas não vão ficar presas, como vocês falaram. E perguntando agora, até eu quero ouvir a opinião de todo mundo, mas primeiro para você, por mexer já com essa parte de legislação. Você acha que é mais fácil começar aprovando tipo uma prisão perpétua ali para crimes mais graves, ou é mais fácil começar aumento de pena e fazer com que a pena seja cumprida de maneira correta, né? Que não tenha redução de pena, que você não tenha esse tipo de afrouxamento na legislação penal. O que é mais fácil fazer primeiro? Na verdade, fácil não é em nenhum dos casos, né? É menos difícil, na verdade, porque infelizmente o nosso direito ele bebe muito dessa fonte de relativismo, de tentar enxergar a visão do criminoso como alguém que cometeu um erro, mais do que alguém que precisa ser punido. Então a gente tem muito essa visão entranhada aqui, que vem bebendo muito da fonte da esquerda ao longo de muitos anos, de que o criminoso é um coitado, que é vítima da sociedade, que a gente tem que ter todo o cuidado do mundo para poder conduzir ele até o recinto prisional, para que ele possa cumprir a pena dele ali com todo amor e carinho, para que ele possa se ressocializar e voltar ao convívio do restante da sociedade. Então, não é fácil nenhuma dessas outras escolhas, nenhuma dessas outras opções. Agora, partindo do ponto que nós continuaremos com a Constituição de 88, que foi uma Constituição feita logo após a ditadura, com muitas liberdades, buscando exatamente... Muitos direitos e poucas obrigações. Exato. Buscando exatamente confrontar o ato institucional 5, na época da ditadura e etc. Então, assim, o mundo que vivíamos em 88 era muito diferente do que a gente vive hoje. Então, partindo do ponto, da premissa que a gente vai continuar com essa Constituição, eu penso que é menos difícil se aprovar um aumento de pena e um cumprimento efetivo da pena do que uma prisão perpétua. Apesar de serem ambas missões muito, muito difíceis. O próprio Kim, salvo engano, eu soube notícia recente, que ele está com um projeto que ele está tentando levar adiante, para que antes de que se haja progressão de regime, o preso cumpra pelo menos 80% da pena em regime fechado. Aqueles que forem condenados a regime fechado. Já é um começo. Sim. Óbvio que não está longe de ser o ideal. Oi? Passou na Câmara ontem. Foi aprovado? Foi.
Pô, show de bola. Foi aprovado já, mas foi na Comissão de Constituição e Justiça ou já no plenário? Enfim, de qualquer sorte, já é um bom caminho. Já levando isso adiante, já é um começo. Prisão perpétua, eu acho, inclusive, que é recomendável pra gente que não tem como voltar mais, cara. Porque igual aquele... O menino que matou a família? Você viu? O menino que matou Marcinho a família. VP, pô. Marcinho VP. Aquele que foi morto recentemente do terceiro comando puro, cara. Eu esqueci o nome do... Ah, Aquele que teve a cabeça dele, né? estourada. Não, esse foi o segurança dele, o que estouraram. É o que mandou o áudio lá falando, e meus amigos... Eu não sei o nome, não. Hã? Foi no plenário, né? Pô, show de bola. Já foi aprovado no plenário da Câmara, agora deve ir pro Senado. Então, assim, já é um puta golaço, então. É? Sim. E, peraí, foi de algum coronel, foi de algum policial, foi de algum sargento ou foi de um nerd otaku? Foi de um nerd otaku. Foi de um Tá aí médico. provando mais uma vez que os nossos queridos deputados com codinome... Excelentíssimos deputados. Excelentíssimos deputados com o nome de cargos dentro da polícia e do exército fazem muito bigodão na menos cara, do que assim. um louzeiro. Louzeiro não vai ficar puto, um doteiro. Então, assim, essa questão da prisão perpétua é importante para esse pessoal que já faz parte de facção criminosa, que já tem ficha de 180 e tantos homicídios e tráficos e etc. Porque esse cara não vai voltar ao convívio social, não tem como. Se ele voltar, ele vai voltar a fazer o que era errado O antes. maníaco do parque foi solto, não foi? Agora? Eu não soube, cara. Não. Eu vi Ou que ele ia tava ser pra solto? ser, né? Deixa eu ver. Mas por cumprimento de pena? Não lembro, acho que era. Cumprimento máximo de pena. O problema é isso, olha aí. O que você acha que esse cara vai fazer quando sair de lá? Comemorar bastante, viu? Vai comer Sabe-se como, vai né? ser igual os filmes de Sexta-feira 13, tem Ele a parte 1, ele parte tá 2. aguardando soltura, notícia de um mês atrás. Então Aí. ele tá em processo de ser solto. Esse é o problema. Aí, ó. 30 anos passa assim, cara. Pois é, agora a gente vai ter o filme 2, já teve filme 1, agora eles esperam 30 anos, tem o filme 2. É igualzinho em Sexta-feira 13. Não, é igual, por exemplo, esse caso recente aí do menino que matou a mãe, os pais e o irmão. Que eu tava vendo as notícias lá que, como ele é menor de idade, ele pode ficar no máximo 3 anos preso. Tipo assim, é um absurdo. Preso entre aspas, né? Que não é nem prisão. Não, é um estabelecimento absurdo, de que é tipo reeducação, assim, eu lembro muito tempo atrás eu vi uma notícia que teve um caso, acho que foi na Inglaterra, 2 meninos, acho que um de 10 anos, outro de 8, pegou um carrinho de bebê, aí pegou o bebê enquanto a mãe não estava vendo, colocou o bebê no trilho do trem, o trilho passou e matou o bebê. Esses 2 pegaram prisão perpétua, com 8 e 10 anos. Agora, aqui no Brasil, um menino de 14 anos faz o que fez e antes dos 18 anos ele tá solto de novo, entendeu? Eu vejo o caso da Suzane von Richthofen. Ela tá virando uma celebridade. O pessoal tá tratando Cara, ela isso é como piada, celebridade. Sim. Ela virou influenciadora, né? Não, pra além disso, aquele cara do... Ele já teve até um podcast. Pô, me fugiu o nome dele aqui agora. Eu Ele sei de quem matou você tá uma falando. porrada